Eu me chamo Agnes Gianni, sou aluna do 5º ano da Escola Municipal Luiz Fortes e o nome da minha professora é Aline Pinheiro. Pronto, nós temos aí a participação da aluna Agnes Gianni, certo? Ela é a aluna da Escola Municipal Luiz Fortes, viu? Aluna da professora Aline. Um abraço para a professora Aline. Então, ó, eu questionei o seguinte para a Diane, né? Já vimos aqui. Diane, a respeito das frações no nosso dia a dia, né? Nós temos várias ideias, como eu já coloquei, de frações no nosso dia a dia. Será que você seria capaz de nos dar um exemplo de uma situação que representaria essa ideia de fração no dia a dia para você? Vamos lá, Aline, vamos lá, Diane, nos responda aí, por favor. Sim, professor. Minha mãe fez um bolo esta semana, que é para mim e meus 2 primos, Francisco e Guilherme. Eu comi a metade do bolo. O Francisco comeu uma das 3 partes do bolo e o Guilherme comeu uma das 6 partes do bolo. Pronto, vejam só. Que situação, ó, bem interessante para representar a ideia de fração. A mãe da Diane, ela fez um bolo, e o bolo era para ser dividido para ela e mais 2 primos, né, o Francisco e o Henrique. Então, esse bolo foi dividido e cada um ficou com a parte. A Diane disse que ficou com a metade, né? Até comeu a metade. O Francisco comeu uma das 3 partes e o Henrique comeu uma das 6 partes. Observe que até a leitura, né, que foi transmitida pela Diane, ela já nos dá a ideia de fração na forma de divisão, onde esse bolo ele foi dividido em partes, né? Nós teríamos aí esse bolo dividido em partes. Então, a divisão do bolo entre ela e os 2 primos já está nos dando essa ideia de fração, né? Dividir em partes. E ela usou aí uma linguagem bem comum que nós utilizamos também. Quando ela disse que do bolo ela comeu a metade, nós já temos uma ideia de como aconteceu isso. Vou pegar esse bolo e vou parti-lo ao meio. Então, vou ficar com uma das partes. A ideia de metade. Então, ela ficou com a metade do bolo, né? E ela usou também a seguinte expressão. Ela disse, Francisco comeu uma das 3 partes, né? Ele comeu uma das 3 partes do bolo, como se o bolo tivesse dividido em 3 partes e ele comeu uma dessas 3 partes, ok? Então, vamos lá. A outra expressão que ela usou também, ó, que dá para entender claramente essa ideia de divisão, foi dizer que o Henrique, ele comeu uma das 6 partes. Uma das 6 partes. Ou seja, o bolo agora foi dividido em 6 partes e das 6 partes, o Henrique comeu apenas uma, né? Já nos dando ideia, novamente, da divisão, da relação direta entre a divisão e a representação de fração. Como ela usou essas expressões, eu perguntei para ela da seguinte forma, né? Diane, utilizando fração, né? Diane, você utilizando aí fração, como é que você representaria essas informações que você nos colocou? A relação de você ter você ter comido a metade do bolo, o seu primo ter comido uma das 3 partes e o outro primo ter comido uma das 6 partes. Então, como é que você representaria isso na forma de fração? Vamos lá, nos diga aí, por favor, Diane. A fração que representa o que eu comi do bolo é 1 sobre 2. 1 meio.